Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos amados e amada em Cristo Jesus, seu nosso. Queridos amados, mais uma vez estamos aqui para falar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só a Ele é digno de honra para todos os sempre. Queridos amados, mais uma vez eu quero lhe convidar para mais uma leitura, agradecendo a Ele por tudo que Ele faz e continua nos fazendo na minha vida e na sua vida, porque Ele é grande e poderoso. Mas desde já quero pedir a todos vocês que vá deixando o seu joinha, vá se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação e compartilhando esse vídeo para que nós possamos fazer um conteúdo bem melhor, um canal bem melhor da palavra do Senhor, porque aqui é o canal Falando com Deus. Queridos amados, quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão à distância, Rio de Janeiro, meus familiares, nosso irmão J. Silva, todos os meus familiares aqui em Riacho das Almas. Quero mandar a paz do Senhor para o Edilson, filho do nosso saudoso J. Silva, e para a missionária Sidicleia, também filha do nosso J. Silva, e para toda a sua família, que Deus abençoe e conforte os corações de todos. Quero mandar a paz do Senhor também para o Severino Mariano, pastor José Valério, um abraço, que Deus lhe abençoe, Deus tudo lhe abençoe continuamente, e bem brevemente, se Deus quiser, a gente se encontraremos para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, amados e amadas, e abençoado com todas as sortes e bênçãos, eu quero trazer para você neste momento uma palavra para nossas meditações, para que nós possamos sempre estar presentes, juntos, se alegrando com o Todo-Poderoso, porque só a Ele nós devemos que adorar, só a Ele que nós devemos prestar nosso culto de homenagem, de solenidade ao Todo-Poderoso. Queridos amados, vamos ler, que gostaria de convidar você para neste momento, você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22, louvado seja Deus, do verso 39, Lucas capítulo 2, do verso 39, fala sobre um acontecimento pelo qual quando Jesus estava orando, e também nos ensinando para que nós possamos, os nossos cuidados, para que nós possamos estar sempre em vigilância. Louvado seja Deus. Vamos à leitura da palavra. Louvado seja Deus. Para nossas meditações, para o nosso bem-estar familiar, peço paz, saúde, bondade, misericórdia para tudo e todos. Para o missionário Laércio, lá em Caruaru, um abraço, a paz do Senhor abençoada para o irmão, Deus abençoe o irmão e toda a sua família. Ontem nós fomos na casa do Senhor, fomos para ouvir uma palavra e saímos de lá cheio da graça do Espírito Santo, alegre, pela uma palavra abençoada que o missionário trouxe. E todas as palavras, elas são abençoadas, desde que nós estamos de frente de um trabalho e que seja guiado pelo Espírito Santo e não pela própria vontade humana. Mas tudo nós temos que fazer pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então, queridos amados, vamos à leitura, que tem como o título é Jesus no Getsêmani. Do verso 39 do capítulo 22 de Lucas. E saindo foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entrei em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos
e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrei em tentação. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, esse texto aqui fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já sabia do que estava para vir sobre ele. Ele já sabia o que estava para acontecer. Ele já sabia de tudo. Já sabia até quem seria o traidor dele. Porque ele já sabia a situação que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar. Ele já sabia que ele ia ser levado preso, ia apanhado, ia ser cortado, cuspido, chicoteado e até mesmo ter a morte de cruz. E por quê? Isso teria que acontecer por causa que ele veio para cumprir uma missão, e esta missão ele os cumpriu. E esta mesma coisa, missão, ele deixou a responsabilidade para mim, para você, para que todos nós possamos seguir o Evangelho da Graça, porque o Senhor Jesus Cristo, ele, com a presença da sua pessoa, junto com os seus discípulos, muitos não entendiam o que estava para acontecer. Mas ele foi para um lugar, para o Monte das Oliveiras, onde procurou um lugar para orar com os seus discípulos. E para os seus discípulos, por sua vez, para estar em oração, em comunhão com ele, ele se distanciou-se e foi orar. E quando ele estava orando, ali ele se pôs em agonia, uma agonia tão profunda, que ele chegou a suar de tal maneira que seu suor transformou-se em gota de sangue. Foi por mim e por você, por causa dos nossos pecados, da nossa falha, e ele passou por todas essas dificuldades. Aí vai a minha pergunta para você e para mim mesmo: e o que nós faremos para que nós possamos também fazer alguma coisa para o nosso próximo, para ajudar o nosso próximo? Será que nós temos feito o suficiente? Eu digo que não. Mas nós temos que seguir os ensinamentos dele para que possamos ajudar o nosso próximo, ajudar os necessitados, ajudar quem está precisando, os domésticos da fé. Louvado seja Deus. E aqui na Escritura, conforme diz aqui, e saindo foi como de costume para os montes das oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entrei em tentação. E ele foi lá e deu essa explicação, enquanto ele saiu para orar, que os discípulos continuassem ali onde ele pediu que ficasse, para que permanecesse em oração. Mas como os seus olhos estavam muito pesados, cansados, aí dormiram, em vez de estar orando, foram dormir. Jesus volta da sua oração enquanto eles dormindo. Aí ele fala, ele por sua vez se afasta. Aí chegou ao lugar escolhido e Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, ou contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então o anjo apareceu para confortá-lo, porque enviado por Deus, porque o seu filho estava ali em agonia, em situação, porque sabia de tudo que iria passar. Mas ele pediu ao Pai, se for possível, ele pediu que passasse, se for possível, para mim esse caso. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E assim nós temos que fazer, da mesma forma, a vontade do Pai, e não a nossa. Nós temos que fazer a vontade do Pai. Mesmo, às vezes, muitas orações, na nossa oração, nós pede, não são atendidas, porque não é conforme a gente quer, o nosso querer, conforme o querer de Deus, conforme a vontade de Deus para nos instruir e nos dar. Então, ele orava, ele ficou orando constantemente, de uma tal forma
que se angustiou-se tanto, amado. Entenda bem nesse versículo, que ele diz aqui, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou-se como gota de sangue caindo sobre a terra. Neste momento, nós temos um entendimento dessa palavra aqui. Ele estava orando de uma tal forma, ele estava tão angustiado, mas essa angústia aqui, que ele estava, ele viu pelo pecado da humanidade, que muitos não davam credibilidade a ele. Nesse momento, desse seu ministério, muitos seguiam ele só por causa da cura e da comida que ele dava para o povo. Muitos não iam só para adorar ou para recebê-lo como um criador do céu e da terra, para ser o seu governante, para ser o seu verdadeiro ponto de defesa, mas sim, o pessoal ia simplesmente com um propósito, seguia ele, a multidão. Seguia ele com um propósito que era para se alimentar, e muitos iam para ser curado. E muitos que eram curados não voltavam nem para agradecer o que o nosso Senhor Jesus Cristo faria. E aqui ele, sabendo que ia passar por dificuldade, por muita dificuldade, muito problema, muito sofrimento. Nenhum ser humano aqui na face da terra já sofreu e nunca vai sofrer tanto quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu. Por mim e por você, para a remissão do nosso pecado, para que nós não vivemos pela lei, mas sim passar a viver pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Então, meus queridos amados, estou abençoado e abençoada com todas as sortes de bênção. Nós temos que estar sempre vigilante e em oração e em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja que nessa situação que Jesus se encontrava tão angustiado, com tanta agonia, com tanta coisa que era para vir, que ele sabia que ia ser traído. Quantas pessoas aí tentam nos trair, nos defamar, nos falar, nos caluniar, nos enganar, mas nós temos que entregar nas mãos de Deus, tudo nós temos que entregar nas mãos de Deus. Nós temos que viver em paz, em alegria e harmonia e comunhão um com os outros. Como é que nós possamos estar no Espírito se nós não amamos o nosso próximo? Como é que nós podemos estar no Espírito se nós não temos amor pelo nosso próximo? Então aqui a palavra diz, conforme está aqui, escrito aqui, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Porque isso significa que, simbolizando, que ele já estava nessa situação de angústia, de tristeza, que ele já sabia que já estava se aproximando das pessoas que ia levar o preso, levaram como um malfeitor, como uma pessoa que só pratica o mal. Mas como é que veja a situação de uma pessoa que só faria o bem, e continua fazendo sempre só o bem, e muitos ainda não agradecem a grandeza dele. Nós temos que agradecer a ele, porque ele viveu aqui nessa terra até por 33 anos. Quando ele estava com 30 anos, foi quando começou o seu ministério, convidando seus discípulos para pregar o Evangelho da Graça e dar ensinamento e instruções. Foi 3 anos só. E a gente estamos aqui há muitos anos acompanhando a palavra do Senhor, orientando, explicando, dando explicações, mas muitos não dão crédito à palavra do Senhor, vão atrás de outros deuses que não podem fazer nada. E nós temos que orar no Espírito, não em espíritos, no Espírito, que é o Espírito Santo, que tem vários espíritos por aí, mas nós temos que orar só um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, o enviado. Você veja que nessa situação, dá para se entender que ele estava tão angustiado que ele ficou enfermo, amado. O Senhor Jesus Cristo também ficou enfermo.
Se o Senhor Jesus Cristo ficou enfermo, imagine nós que somos pecadores, somos carne, fraco, pecador, imagine nós, passamos por situações. Então veja que neste momento que nós vivemos de pandemia e tudo, a gente não se vê o povo se reunindo, pedindo a Deus força e paz, que tire toda dificuldade, afaste esse problema que está vindo por aí, essa onda de doença que está tendo assolada por aí. Muitos não pedem, vai pedir a outras coisas, outros objetos que nada pode fazer, que nada tem proveito. Mas nós temos que pedir ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que afasta todas essas coisas. O que a mãe de Jesus poderia fazer para mim e para você? Ela não pode fazer nada. E que eu vou pedir a ela o quê? Eu tenho que pedir a ela através, em nome de Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, o Salvador das nossas almas. A Ele que nós temos que pedir, e só a Ele nós temos que dar honra e glória, e o louvor para Ele. É isso que nós temos que fazer. Porque quando diz aqui, amado, esse texto, aqui de Lucas 22, do verso 39 até o 45, está falando sobre quando Jesus foi orar, mas ele foi orar porque ele estava em agonia, já estava numa situação, já estava próximo desses acontecimentos acontecer com ele, de passar por essas tribulações, ser injuriado, envergonhado perante a multidão, e muitos gritando que ele fosse crucificado, sem nada ter feito. Imagine eu e você, que nós somos falhos, pecador. Nós temos que estar sempre constantemente em oração, buscando a presença dele na nossa vida, para que possamos estar sempre, procurar se consagrar a ele, pedindo ao Espírito Santo que nos conforte, nos fortaleça, nos dê a paz, a alegria, a harmonia, convivência com a família, com o nosso bem-estar, com todos os nossos queridos irmãos em Cristo, pedindo, intercedendo um pelos outros, pelos enfermos. Enfim, nós temos que interceder um pelos outros para que nós possamos, através das nossas petições, o Senhor sabe o que nós precisamos, sabe o que nós estamos passando, sabe da nossa necessidade, e tudo isso ele sabe. Então ele sabia aqui nesse texto que ele ia passar por ele, já sabia. E ele explicava para os discípulos o que estava para acontecer, o que ia acontecer, mas ele não entendia, porque os discípulos só vieram entender depois do que aconteceu, e depois da sua ressurreição, e depois quando ele subiu, e mesmo depois quando ele teve a morte de cruz, e depois que ele ficou sob o seio da terra por 3 dias e 3 noites, como é relatado, ele foi ressuscitado pelo Pai, e aparentemente continuou ainda 40 dias ainda com os discípulos na terra, ainda ensinando e mostrando, e ainda muitos ainda não creram, e hoje em dia ainda não é diferente, continua a mesma coisa, muitos não dão credibilidade à palavra do Senhor. Amados e amadas, vamos abrir a nossa mente, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, vamos tirar o coração de pedra, esse empedrado, para que você receba o Evangelho da graça, para que você dê graça e renda graça ao Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse mundo que nós vivemos, cheio de problema, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de gente maldoso, que só pensa maldade, não pensa, né, em coisas boas, não pensa em andar nos caminhos certos, não pensa em andar na presença do Todo-Poderoso, mas anda enganando o povo por aí. Isto não agrada aos olhos do Todo-Poderoso. Então nós temos que andar no caminho certo, pedir a Ele que Ele nos proteja de tudo, porque a maioria do povo, da multidão que se encontra na terra, ele anda amedrontado, não tem mais aquele prazer de sair. Hoje eu vou visitar um parente meu, hoje eu vou visitar uma família minha, seja lá quem for, seus familiares, mas vai com um pensamento de medo de acontecer alguma coisa, de acontecer um assalto, alguma coisa, isso e aquilo outro. Por quê? Falta de fé, falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que confiar nele, dar o do melhor para ele. A gente vê aqui, amado, que ele diz, e saindo foi como de costume para os montes das oliveiras.
e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ainda em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrei em tentação. Mas, amado, veja que situação. Ele pediu que os discípulos ficassem em vigilância, enquanto ele saía para pedir ao Pai, para falar com o Pai, tudo que ia passar por ele. E será que nós fazemos isso? Será que nós continuaremos fazendo essas coisas? Amado, veja que até o próprio Senhor Jesus Cristo, desse texto aqui, dá para entender que ele esteve enfermo. Ele sentiu febre, ele estava com febre, uma febre muito altíssima, de uma tal maneira que começou a sair sangue pelos seus polos, seus polos, começou a sair, que o suor dele transformou-se em gota de sangue que caía sobre a terra. Ali ele estava com muita febre, ele esteve enfermo. Se ele esteve enfermo, imagine nós que somos fracos, somos pecadores. Então nós temos que buscar sempre a presença dele, buscar sempre a verdade dele, a bondade dele. Porque se Jesus passou por essa situação, imagine nós. Se ele esteve enfermo, imagine nós. Porque ele esteve enfermo, porque ele sabia que isso ia acontecer, ele já sabia. Mas não por isso ele pediu para que tirasse. Ele só fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, a tua vontade. E nós temos que fazer a vontade do Pai e não a nossa. Então, muitos procuram fazer a vontade própria, andar nos desejos próprios, fazer as suas coisas próprias, isso é fazendo ao contrário, como fala o mandamento da palavra do Senhor. Um exemplo de oração, que é uma súplica, oração é uma súplica. A oração é cheio de amor, tem que estar cheio de amor quando a gente fazemos nossa oração, nós temos que estar com amor ao próximo. A oração, ela é um público, como está lá em João, capítulo 6, verso 11, louvado seja Deus. A oração tem que ser com sinceridade, como está em Mateus 26, 44. A oração tem que ser intensamente em oração, para que nós não possamos passar por tantos problemas e tantas dificuldades, amado. Então nós temos que fazer essas coisas para o nosso bem-estar, para o meu bem-estar e para o seu. Você vê que aqui, também aqui, louvado seja Deus, quando fala aqui também em Mateus, no capítulo aqui, em Mateus 26, do capítulo 26, do verso 36, que nos diz: e em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo. E disse-lhe a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Então ele começou a chamar a atenção dos seus discípulos. Nem uma hora pudesse vigiar comigo, porque quando ele voltou, ele estava dormindo. E ele pediu para ficasse orando, continuasse em vigilância, com constante vigilância e oração. Aí, quando ele chamou a atenção de Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo?
Aí ele disse essas palavras para Pedro: orar, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, foi orar pela terceira vez, pedindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dorme? Repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Então veja que ele já sabia, amado, dessas coisas. Porque aqui, a gente vê aqui, que nesse texto que nós lemos aqui, louvado seja Deus, aí vem que fala sobre o traidor. E quantas pessoas nos têm, por esse mundo que nós vivemos, por essas coisas, tantas coisas, porque aqui do verso 36 ao 46 é um grande exemplo na oração. Nós encontramos na Escritura muitas pessoas que oravam, como Abraão, Moisés, Ana, Samuel, Daniel e Paulo. Mas quem é o grande exemplo na oração? O Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, o herdeiro de todas as coisas, o Emanuel, Deus conosco. O motivo de oração, o peso do pecado da humanidade estava sobre ele, como está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24. O poder da treva o assaltava, como está lá em Lucas 22, 53. O poder da morte o ameaçava. As aflições da cruz estavam diante dele, como está em João 12, 27. A resposta está em Hebreus 5, capítulo 5, verso 7. Um anjo veio e fortaleceu. Ele foi liberto do medo e da agonia. Seu anseio de fazer a vontade de Deus foi cumprida. Louvado seja Deus, do capítulo 26, versículo 45, parte B. Louvado seja Deus, 45. Quando ele diz aqui, vamos ler o versículo todo. Então voltou para os discípulos e disse: ainda está dormindo? Ainda dorme? Repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, e eis que o traidor se aproxima. Porque entre ele, dos 12 escolhidos, estava um ali que ia o trair. E quantas pessoas nós estamos juntos ali, um com os outros, e tentam nos trair, em vez de demonstrar amor, carinho, demonstrar não, ter amor, carinho um pelos outros, é o contrário. Quer ver a nossa derrota, quer ver a gente caído, quer ver a gente em aflição, quer ver a gente em agonia, em situações difíceis, não quer ver você prosperar. Mas saiba de uma coisa, maior é aquele que está com você, porque você vai prosperar na sua vida, porque você está fazendo a vontade do Pai, você está em constante oração com Ele. Para poder alcançar esse objetivo, nós precisamos estar preparados, sempre estar em oração, se preparando cada vez mais e mais. Estar em comunhão com o Espírito Santo, porque quem nos consola é o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo ele enviará o Consolador, amado. Então nós temos que entender uma coisa interessante, louvado seja Deus, porque participar da Santa Ceia do Senhor, temos que participar. Aqui foi quando ele já estava, já para se preparar para a última ceia com os discípulos, porque ele sabia que tudo isso ia acontecer. Depois que ele participou da última ceia,
Então ele chamou os discípulos para ir para esse lugar, para os Montes das Oliveiras, para orar. Porque ele sabia que daquele meio, ali onde ele estava, quando ele estava ministrando a última ceia, ele sabia que o que ia lhe trair estava ali próximo, junto com ele, do lado dele. Do lado dele. E isso aconteceu, a Bíblia nos relata que quando ele começou a dar a explicação, um deles afastou-se, entristecido, porque ele já sabia que aquele que tinha lhe traído já tinha vendido a pessoa dele. Ele sabia. E ele foi trocado por 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata ele foi traído. E qual foi o resultado dessa pessoa que fez sobre isso com o Senhor Jesus Cristo? O final foi péssimo, terrível. Ele mesmo tirou a sua própria vida. Ele mesmo tirou a sua própria vida. Se ele pelo menos tivesse se arrependido, pedido perdão, ele tinha até conseguido a salvação, mas ele não. Preferiu não pedir perdão ao Senhor e tirou a sua própria vida. A Bíblia diz que não há perdão para aquele que tira a sua própria vida, amado. Então nós temos que estar sempre em vigilância, em situação. Se o Senhor Jesus Cristo esteve em agonia, na situação, então conforme eu dou aqui um alerta para você, nessa situação que ele ficou, ele chegou a ficar enfermo, chegou a ficar doente, porque ele estava tão angustiado que o seu suor se transformou em gota de sangue, ou seja, ali foi uma febre muito alta que ele teve, uma febre muito alta. Então, o suor dele começou a se tornar em gota de sangue e cair por terra. E simbolizando que o seu suor, que o seu sangue seria derramado por todos nós, para a remissão do nosso pecado. E isso foi cumprido. Ele teve a morte de cruz, derramou o seu suor, derramou o seu sangue, enfim, sofreu por mim e por você. E nós ainda, será que nós procuramos dar o melhor para ele? Sim ou não? Eu digo que não. Tudo mesmo que nós fazemos ainda é pouco, Nós temos que fazer o máximo que a gente puder para que nós alcançamos o objetivo, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na minha vida e na sua vida, amado. Então veja que coisa linda nesse texto, quando ele estava, o exemplo de oração, amado. E mesmo quando ele estava em oração, veio um anjo enviado do Pai, porque viu que o filho estava muito angustiado, muita agonia pelo que vinha acontecer. Mas ele não estava pedindo que tirasse dele, não. Ele falou, se for possível, passa-se de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Salvador e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, ao qual ele enviará o Espírito Santo sobre nossa vida e nos ajudará e nos fortalecerá. Então seja firme e forte na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo que você com todos os seus problemas que está passando, toda situação, amado. Mas nós temos que permanecer. Com referência aqui de Lucas 22, do capítulo 22, no verso 44, quando ele diz aqui, ó. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Então veja que o Senhor Jesus, ele orou, suplicando, cheio de temor, em segredo,